também identificam as necessidades para as quais querem trazer produtos e arranjar soluções? As pessoas normalmente vêm ter connosco, pronto, se não encontram o produto no site, porque normalmente são recomendados por terapeutas ou por médicos fisiatras, se não encontram o produto no site, telefonam-nos e dizem-nos, olha, eu precisava disto, ou mandam um mail, eu precisava disto, será que vocês têm? Pronto, nós podemos até ter, porque não temos tudo no site, até podemos ter o material ou conhecermos, não é? Pronto, trabalhando nesta área já há 20 e tal anos, já tenho alguma ideia do que existe, não é? E andamos sempre à procura de coisas novas. E nessa altura nós tentamos encontrar a solução ideal, digamos assim, para a pessoa. Às vezes não é muito fácil, mas tenta-se encontrar exatamente para a pessoa ter a sua autonomia. As crianças, por exemplo, com paralisia cerebral vão ter sempre alguma dependência, mas o objetivo delas e dos pais e da família é exatamente a preocupação de que fiquem o mais autónomos possíveis, porque, entretanto, vão deixar de ter as pessoas os cuidadores, sim, não é? Portanto, é exatamente nesse aspecto que nós temos esses materiais todos. Depois também temos muitos materiais para a educação, exatamente para quem tem dificuldade em pegar no lápis como deve ser. Há uns adaptadores para lápis, há umas pranchas para escrever numa posição mais inclinada. Portanto, depende muito, muito do caso que a pessoa tem. E depois há também jogos, digamos assim, e materiais que vão estimular a parte cognitiva. Pronto, e mesmo em relação às crianças com autismo, também para elas se habituarem a exteriorizar as suas emoções. Existem linguagens alternativas, digamos assim, e é esse material todo que nós temos e que tentamos adaptar às soluções. Quando fazemos as nossas apresentações, por exemplo, numa escola, tentamos mostrar os materiais que se dedicam mais e que podem ser utilizados pelos professores de educação especial e pelos terapeutas nas escolas enquanto as crianças estão lá integradas. E porquê trabalhar nesta área? Porquê é que isto a fascina tanto? Porque sentimos-nos realizados quando conseguimos arranjar uma solução para uma pessoa que necessita dessa solução. Portanto, ver uma criança a sorrir porque consegue ligar e desligar o cãozinho quando ela quer, consegue pegar no lápis e consegue escrever, consegue comunicar, pessoas que não têm maneira de comunicar oralmente, conseguem dizer aquilo que sentem, porque é muito frustrante realmente a pessoa estar fechada nela própria, não é? Não conseguir comunicar com os outros não conseguirem perceber o que é que nós queremos dizer. Se vocês estiverem com uma simples rouquidão ou até ficarem afónicos, sim. É uma dificuldade enorme e sentem-se completamente frustrados. E é exatamente isto que acontece, só que isto vai acontecer para uma vida inteira, não é? As pessoas não conseguirem comunicar e temos que arranjar maneira de elas comunicarem de uma maneira alternativa e é exatamente isso que nós tentamos. Exatamente com os acessos ao computador, acesso ao iPad, ou um iPhone. Há já ferramentas que permitem que a pessoa comunique de outra maneira ou apontando para os símbolos. Têm saída de voz, portanto, há uma voz que vai comunicar por elas, não é? E exatamente conseguem dizer aquilo que sentem, porque é terrível uma pessoa não conseguir dizer que tem uma dor ou que não quer comer aquela comida porque não gosta. E a pessoa põe sempre aquela comida à frente porque acha que até gosta muito, não é? Pronto. E é terrível a pessoa não dizer isso, não poder dizer. E pessoas também, tanto pode ser crianças como podem ser pessoas que, por algum motivo, por uma doença degenerativa ou por algum acidente, ficaram sem comunicação oral e aí têm que ter uma alternativa para continuar a viver com a melhor qualidade possível. E o que é que acha que estes produtos trazem a quem os vai utilizar? Principalmente qualidade de vida. É uma autonomia, que é isso que as pessoas querem, e muita qualidade de vida, aumenta-lhes imensa qualidade de vida de poderem estar a fazer as suas tarefas autonomamente e sem dependerem dos outros. Que as pessoas estão, principalmente, se calhar uma criança que nasceu assim e que foi sendo habituada a ter sempre alguém a tomar conta dela, pode não sentir tanto, mas, por exemplo, um adulto que de repente, sei lá, com 20, 30 anos, começa a perder a sua autonomia e começa a não conseguir falar, por exemplo, o tal caso de uma doença degenerativa, é uma frustração terrível
E nós vemos as frustrações que as pessoas têm enquanto não conseguem fazer aquilo que faziam antes, não é? Que não podem, principalmente a parte de comunicar é o mais importante. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas é a parte de comunicar. Aliás, há uma frase dita por uma pessoa que diz que se me dessem a escolher entre a capacidade que poderia perder, eu dizia que queria ficar com a capacidade de comunicar, porque com isso conseguia tudo o resto. E realmente é verdade, porque se nós pudermos dizer eu quero uma cadeira de rodas, é mais fácil do que darem-me uma cadeira de rodas e eu continuar sem dizer se me sinto bem ou não naquela cadeira de rodas, não é? Portanto, as pessoas têm que pensar que o comunicar é o mais importante. Eu trabalho nesta área há mais de 20 anos, certo? Sim. Então, como é que tem sido a evolução desta área, destes produtos, desde aí até agora? Bem, na parte de informática tem sido assim fantástica. Nós começámos a trabalhar com Macintosh, na altura ainda eram os Macintosh da Apple, eram os únicos produtos que havia com soluções alternativas, os únicos computadores com soluções alternativas. Depois, esses produtos foram todos convertidos para o Windows, para grande pena minha, porque eu adorava trabalhar com Macintosh, mas tivemos que nos converter, porque o mercado, claro, que nunca foi, então cá em Portugal, nunca foi um grande mercado para o Macintosh, era sempre um produto de luxo. E realmente, peço desculpa, por exemplo, este controle pelo olhar apareceu há relativamente pouco tempo, pá, sei lá, há 10 anos, nem isso, e também tem vindo a evoluir. Porque de antes era assim um sistema enorme que se punha à frente do computador e que a pessoa tinha que estar ali a testar para ele conseguir calibrar, digamos, o nosso olhar. E agora temos isso exatamente numa versão que é assim um aparelhinho para pôr em frente a um tablet e que já tem assim uma capacidade de resposta fantástica. Portanto, houve uma evolução enorme a nível informático. Os iPads agora também já têm eles próprios no sistema operativo ferramentas para pessoas com necessidades especiais. Portanto, às vezes as pessoas pensam que não, mas o próprio sistema operativo tem. Eu continuo a ser fã dos Apple e a gostar de trabalhar com os iPads, mas tem sido assim uma evolução fantástica. Tem sido mesmo... A pessoa não imagina realmente o que é que se consegue fazer. Quem não está na área não consegue imaginar o que é que se consegue fazer exatamente com esse tipo de material. E quem tem agora um computador consegue praticamente fazer tudo, quer dizer, consegue comunicar, consegue inclusivamente controlar o ambiente, apagar luzes, fechar luzes, o ar-condicionado, consegue fazer isso tudo. Portanto, por exemplo, aquilo que eu estava a falar da cozinha adaptada, pode no próprio computador ter os botões programados para subir e descer os armários, para acender aquilo que quiser, tudo por infravermelhos. Portanto, é muito fácil de utilizar e cada vez as ferramentas são mais fáceis de utilizar para poderem ser postas à disposição. Que bom. Os valores é que ainda continuam a ser um bocadinho elevados. Pois, nem toda a gente tem acesso. Não, nem toda a gente tem acesso, poderão ter pela Segurança Social, mas às vezes demoram bastante tempo, porque há muitos processos e pouco dinheiro, não é? Mas quem tiver alguma hipótese de adquirir, pronto, é a solução ideal para poder estar a fazer a sua vida, digamos assim. Acha que se priva cada vez mais pela inclusão social? Sim. Nós cá, mesmo assim, eu acho que ainda temos algum pudor em as pessoas saírem à rua com as crianças que têm paralisia cerebral, que, por exemplo, que não são as crianças perfeitas, digamos assim. Alguns pais têm, mas mesmo assim já há muito mais, não é? Já há pessoas que saem e que fazem a sua vida normal de família com as pessoas, mas mesmo assim ainda há alguma dificuldade em aceitar, apesar de eu achar que também todos nós já temos mais facilidade em encarar uma pessoa em cadeira de rodas a fazer a sua vida normal do que de antes, não é? De antes as pessoas já está em cadeira de rodas, vai ficar em casa, não consegue fazer nada, pronto. Mas neste momento acho que sim, acho que já estamos a evoluir para essa atitude mais positiva em relação às pessoas e a não pensar que são coitadinhos, não é? Pronto, apesar de no estrangeiro vê-se muito mais trazerem pessoas em cadeiras de rodas. Por exemplo, nós vemos ali, se formos ali para o Terreiro do Paço e tiver a chegar um navio, a quantidade de idosos em cadeiras de rodas que vêm naqueles navios é uma coisa fantástica. Nós, se calhar, pensamos assim, em cadeira de rodas não vou para lado nenhum.
Pronto. E é complicado, mas já há pessoas a fazerem exatamente esse tipo de vida normal com uma pessoa em cadeira de rodas na família. E as pessoas que normalmente procuram os vossos produtos já são pessoas que já estão nessa mentalidade, ou seja, nessa mentalidade de não é isto que me vai impedir ou não sou um coitadinho. Sim, sim, a maior parte é os adultos, sim. Os pais também já têm muita força, porque também lá está, já são mais habituados desde o início. As pessoas já têm outra mentalidade de os educar, os terapeutas, os médicos, dizer, não, olha, passa-se isto assim, assim, mas há estas soluções e, portanto, o que tem que fazer é começar a pôr a criança a ter a maior autonomia possível e a fazer o desenvolvimento dela o mais rápido possível. E os pais, depois daquele choque inicial, como é lógico, começam a fazer isso. As mães, principalmente. As mães têm sempre mais força, as mulheres têm mais força. Sim, em geral é sempre aquela alavanca. Têm mais força e são elas que vão para a frente como cuidadoras de uma criança que tenha nascido com algum problema, seja motor, seja cognitivo, mas vão para a frente e têm força. Conheço muitas mães que são umas lutadoras pelas suas crianças, que às vezes, infelizmente, não têm só uma, mas às vezes têm 2 ou 3 crianças com alguma necessidade especial. E quais é que foram os produtos, na sua opinião, que vieram revolucionar mais este mundo? Nessa área, a nível motor, as cadeiras elétricas, sem dúvida, não é? Para terem autonomia, que há muitas cadeiras que realmente já permitem à pessoa ter muita autonomia. E a parte informática. A parte informática realmente não é a solução logo inicial. Às vezes as pessoas têm aquela noção. Houve uma altura que então, por exemplo, o iPad para as crianças com autismo era um milagre. Pronto, todas as crianças com autismo compram o iPad que ela fica boa. Não é assim. Pronto. Com conta, peso e medida, a parte informática é muito, muito importante para o desenvolvimento das crianças. Claro que sempre com uma parte, como é que eu ia dizer, física ao lado. Aliás, todo o software que nós temos, por exemplo, para o iPad, passa a publicidade, é software que tem uma componente tangível, ou seja, quando nós estamos a trabalhar com o software, estamos a trabalhar com blocos de madeira, por exemplo, e a trabalhar na app, mas as respostas que nós temos que dar à app são colocando os blocos de madeira no ecrã, para dar as respostas. Portanto, eles no fundo estão a trabalhar com a informática, com o computador, mas ao mesmo tempo estão a perceber e têm que agarrar nas formas e perceber quais são as formas que têm nas mãos para conseguir aprender. Portanto, estão a aprender os objetos diários, digamos assim, mas ao mesmo tempo a trabalhar no computador, que é a única maneira de fazerem alguma atividade. Mas, portanto, temos sempre as duas coisas em paralelo, exatamente para não ser só informática e depois pensam que é assim um mundo... O mundo só existe nos computadores, não é? Pronto, não existe um mundo real cá fora. E quais são os produtos normalmente mais procurados? Mais procurados, de início, pronto, são estes brinquedos adaptados. Nós temos vários modelos, não é? Este é específico para o Natal, mas há muitos diferentes. E são também no início do ano escolar exatamente os adaptadores para as canetas e para os lápis, para eles começarem a escrever, que nessa altura é que as pessoas começam a ver que ele não consegue pegar no lápis como deve ser. Depois todo o material didático e também uma área que eu não falei, mas que nós também temos, que é uma área sensorial, de estimulação sensorial, que são aquelas salas com luzes e com música e com diversos estímulos para eles trabalharem, para acalmarem as fibras ópticas, aquilo tudo, que também as pessoas, não particulares, mas a nível de instituição, também pedem para ter nas suas instituições ou nas escolas, exatamente para fazerem esse tipo de estimulação.